rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa semana comentando sobre uma notícia que, sinceramente, me deixou muito triste, cara. Muito triste e muito chateado, né? Hoje, agora há pouco, inclusive, faz algumas horas, o Carmelo Anthony anunciou a sua aposentadoria do basquete, né? O Carmelo, que não jogou por nenhum time nessa temporada, ele que não recebeu nenhuma oportunidade na NBA, resolveu se retirar das quadras. Eu fiquei muito chateado e muito surpreso com essa notícia, porque eu não conseguia, assim, eu não conseguia conceber a possibilidade do Carmelo se aposentar sem ter uma temporada de despedida, porque apesar de muita gente não gostar do Carmelo e achar ele um cara meio overrated, né, um cara meio superestimado por não ter sido campeão e tudo, o Carmelo, ele foi um dos melhores que nós tivemos, tá? O Carmelo foi um dos melhores jogadores que eu já vi. Um dos melhores scorers, um dos melhores cestinhas que o basquete já teve. E ver um cara desse se aposentar sem ter jogado, sem ter tido a oportunidade de ter sido aplaudido por uma torcida, é muito triste e pra mim é uma vergonha para os times da NBA. Porque se o DeAndre Jordan, porque se o Tristan Thompson tiveram, né, a oportunidade de jogar nessa temporada, o Carmelo também deveria. Durante toda a temporada eu bati na tecla, o Carmelo, ele pode sim ser útil, o Carmelo pode sim ajudar, o Carmelo teve uma boa temporada pelo Lakers, e os times simplesmente não deram uma vaga para o Carmelo. Isso pra mim é uma vergonha. Isso pra mim é uma vergonha, mas deixando de lado essa minha revolta, né, e assim, uma revolta grande, pelo fato do Carmelo não ter jogado nessa temporada, eu quero falar um pouquinho sobre o legado do Carmelo Anthony, né? E de novo, eu entendo quem não goste do Carmelo, eu entendo quem não acha o Carmelo um dos grandes da história do basquete, só que o que esse cara fez durante toda a sua carreira foi algo que poucos jogadores conseguiram fazer. O Carmelo, ele se despede das quadras tendo sido campeão universitário por Syracuse, inclusive o Carmelo, ele é considerado por muitos um dos melhores jogadores da história do basquete universitário, porque o que esse cidadão fez em Syracuse foi algo simplesmente fantástico. O Carmelo, ele encerra sua carreira com 3 medalhas de ouro olímpicas, 3 medalhas de ouro olímpicas, um dos grandes jogadores da história do basquete olímpico, tá? Uma medalha de bronze olímpica. Ele entrou no time dos 75 melhores da história da NBA e vou te falar aqui, tá? Eu concordo com o Carmelo, tá? Eu concordo com o Carmelo, porque ele é um dos melhores cestinhas da história da NBA. Ele foi 10 vezes All-Star, 6 vezes All-NBA, ele foi uma vez scoring champion, né? Ele foi uma vez cestinha da temporada. Ele encerra sua carreira sendo o 9º maior cestinha da história da NBA, o 2º maior cestinha da história da seleção americana e o primeiro em rebotes na seleção. A carreira do Carmelo poderia ter sido maior do que foi? Sem dúvida nenhuma. Ele poderia ter escolhido ir para times mais competitivos? Com certeza ele poderia. O Carmelo, o máximo que ele conseguiu chegar foi numa final de conferência. Foi o máximo que ele conseguiu chegar. Sabe? Ele poderia ter ido mais longe. Só que o fato dele poder ter sido maior não muda o fato dele ter sido um dos maiores. Sabe? O Carmelo, ele é um dos maiores jogadores que o basquete já teve. Um dos maiores e um dos melhores, tá? Porque falando sobre, como diria o saudoso Carlos Alberto, falando sobre nível técnico, falando sobre qualidade técnica, o Carmelo foi um dos melhores que eu vi, sabe? O trabalho de pés do Carmelo, o trabalho do Carmelo no post,
sabe? O arremesso do Carmelo, a forma com que ele conseguia se movimentar em quadra, o jeito com que ele conseguia vencer os seus marcadores no mano a mano, era impressionante, era lindo ver o Carmelo jogar. Ver o Carmelo jogar era muito bonito. Muito bonito. Um jogador, sabe, ele é um scorer nato. Ele era, né, um scorer nato. Nato. Ele era o cara que representava a palavra scorer, porque ele era um monstro pontuando. Um monstro pontuando. Pontuava de todas as formas possíveis. Média distância, longa distância, no post, infiltrava, enterrava, sabe? O Carmelo foi um grande jogador. Um grande jogador. E, sinceramente, eu fico muito chateado mesmo de ver ele se aposentar sem ter jogado. Sem ter tido um time. Porque a impressão que vai ficar daqui a alguns anos é que o Carmelo ele não tinha capacidade mais de jogar. Porque essa é a impressão que vai ficar daqui 5, 10 anos, quando as pessoas virem que o Carmelo se aposentou sem um time, elas vão pensar: ah, se aposentou sem um time, porque não tinha mais como jogar, não tinha mais basquete pra NBA, o que é uma mentira. O Carmelo, ele tinha sim totais condições de jogar nessa temporada. Ele poderia muito bem ter, sabe, tido um papel importante no New York Knicks, num próprio Denver Nuggets. Eu acharia muito bonito o Carmelo ele jogar a sua última temporada pelo Denver, que foi o time que o revelou, que o escolheu no draft. Apesar da forma com que ele saiu, que não foi legal, eu acho que seria bonito ele fechar esse ciclo. Claro que o melhor cenário seria uma aposentadoria jogando pelo Knicks, que foi a franquia onde ele realmente ele virou o Carmelo. Sabe, a imagem do Carmelo que nós temos é do Carmelo no Madison Square Garden, metendo 60 pontos. Essa é a imagem que nós temos. Então, eu queria muito ter visto uma última temporada do Carmelo, eu queria muito ter visto um The Last Dance do Carmelo, mas infelizmente não teremos, né? Infelizmente não teremos. Mas fica aqui todo o meu respeito a esse monstro chamado Carmelo Anthony. Um jogador que eu já critiquei bastante, um jogador que eu até esperava mais, eu esperava mais do Carmelo, eu esperava mais da carreira do Carmelo, mas é um cara que eu tenho máximo respeito e tenho máxima admiração. Máxima admiração. Um cara que quando veio aqui para as Olimpíadas do Rio, deu aula de humildade, sabe? Deu aula de humildade. Para quem acompanhou as Olimpíadas do Rio, sabe o que foi o Carmelo aqui. Sabe como ele foi importante para muitos moleques, né? Começarem a enxergar mais o basquete, né? Ele deu muita. Ele serviu como inspiração para muitos moleques quando ele esteve aqui na Olimpíada do Rio. E eu achei isso muito bonito. Eu acho que é um jogador que teve uma carreira muito boa. Poderia sim ter sido maior, mas teve uma carreira muito boa. E é um cara que, para o basquete, ele foi muito necessário, sabe? Um cara que, para o basquete, ele sempre vai ser visto como um dos maiores, né? Não tem discussão. Então, Carmelo Anthony se aposenta, tá? Só tenho a agradecer por ter tido o privilégio de ter assistido esse cara em quadra, de poder ter assistido esse cara jogando pelo meu time, apesar da passagem dele em Oklahoma não ter sido boa, eu tive a oportunidade de ter visto o Carmelo defendendo o meu time, e isso foi muito, muito legal pra mim. Eu sempre gostei do Carmelo, criticava, mas sempre gostei desse cara. E vai fazer falta, cara. Vai fazer falta um Carmelo Anthony no basquete. Vai fazer muita falta mesmo. Um cara que serviu como inspiração para muitos jogadores que estão hoje na NBA. O Paulo Banchero, o Hashimura, são jogadores que já falaram publicamente que moldaram o seu jogo no jogo do Carmelo. Então, vai deixar saudade, cara. Vai deixar muita saudade. Eu tô realmente até meio emocionado. Não vou mentir, eu tô meio emocionado. Assim, eu não esperava começar a minha semana com a notícia do Carmelo se aposentando. Eu tô bem emocionado mesmo, porque é um cara que eu assisti demais, velho. É um cara que eu assisti demais. É um dos caras que me fez me apaixonar pelo basquete, sabe? Ele, LeBron, Westbrook, sabe? Durant, foram caras que me fizeram me apaixonar por esse esporte quando eu comecei a acompanhar lá em 2008, sabe?
Então, é triste, cara. É triste mesmo ver esse cara se aposentando sem ter jogado. É muito triste, muito triste. Mas bom, fica aí, né, o meu agradecimento, né, para o Carmelo, né? Agradeço por tudo que ele fez pelo basquete e agradeço por ter tido o privilégio de ter assistido esse cara, tá bom? Carmelo se aposenta e fica a dúvida, né? Será que ele vai ter camisa aposentada no Knicks, no Denver? Eu acho que no Knicks ele deveria ter, tá? No Denver, pela forma com que ele saiu, que não foi muito legal, talvez ele não tenha. Até porque a número 15 do Carmelo hoje é a número 15 do Jokic, então fica difícil aposentar, né? Fica difícil, porque o Jokic, na minha opinião, ele já é o maior jogador da história do Denver, então eu acho que no Denver não vai se aposentar. Mas eu acho que no Knicks ele deveria ter a camisa aposentada. Mesmo não ter sido campeão, não tendo sido campeão, eu acho que ele deveria sim, porque ele foi, cara, o último grande jogador que o Knicks teve, né? O Jalen Brunson tá aí, caminhando a passos largos para se tornar uma estrela da NBA, mas a última grande estrela que o Knicks teve foi o Carmelo, né? Então eu acho que ele deveria sim ter a camisa aposentada no Knicks, a 7 dele deveria ser aposentada. E eu vou te falar uma coisa, mesmo se não aposentarem a número 7 dele no Knicks, nenhum jogador vai ter o culhão de usar essa camisa 7. Porque ela é lendária. Então, eu espero que ele tenha a camisa aposentada no Knicks. E eu tenho certeza que quando aposentarem a camisa dele no Knicks, eu vou chorar. Porque, mesmo não sendo torcedor, eu sou muito fã desse cara. Eu sou muito fã do Carmelo. Muito fã mesmo. E... vou encerrar o vídeo, senão eu vou passar do ponto aqui. Eu vou passar do ponto aqui, tá bom? Galera, fiquem ligados, porque hoje ainda teremos mais vídeos aqui no canal, vídeos onde eu não irei me emocionar, então recomendo que você fique ligado. Um grande abraço e deposite aqui a sua homenagem ao Carmelo, né? O seu agradecimento à carreira do Carmelo. Então, aproveite aqui os comentários e mande a sua mensagem para o nosso querido Melo. Muito obrigado, Melo. Muito obrigado mesmo por tudo que você fez. Tamo junto, grande abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.